Oi, oi, minhas gatas! A beleza de hoje é totalmente pensada para as noivas românticas ou até meio clássicas. Higienizo o rosto da Rê com um tônico, aplico uma blindagem, essa é da Call Beauty. Aplico por todo o rosto sem muito segredo. E logo em seguida eu venho com a base blindada, também da Call Beauty. Eu diluo ela um pouquinho com o Oil Glue e aplico assim com esses movimentos mais de esfumar para trazer uma certa leveza, já que eu não quero uma pele muito reboquinho, quero uma coisa mais leve. Estou usando o Kryolan, que é um corretivo de alta cobertura e alta resistência aqui na região dos olhos. Aí em seguida eu já trago um pouquinho para a pálpebra. Uma dica é usar pouco corretivo na pálpebra. Se você usar muito, você vai ter que usar muita sombra para selar e pode acabar craquelando ou ficando acumulado ali de corretivo ao longo do dia, que não é legal. Aí eu venho com o corretivo um pouquinho mais clarinho para dar uma iluminada nas regiões estratégicas que eu quero projetar, ou seja, trazer para frente do rosto. Aí vocês podem ver que eu apliquei nas olheiras, no queixo, no nariz, centro da testa e ali um pouquinho em cima do arco do cupido. Aí eu venho com uma esponjinha só para dar um acabamento. E a minha dica para não deixar o contorno marcado é vocês começarem a depositar o produto nessa região do finzinho da orelha. Assim você deposita a carga do pincel nessa região que tem que ficar mais escura e o restinho você vai trazendo para mais próximo do lábio e do nariz. Estou usando um blush cremoso, como vocês podem ver, contorno e blush sempre cremosos, para aumentar a durabilidade da maquiagem e ficar um acabamento muito mais natural. Para aplicar o pó, eu gosto muito de vir com um pincelzinho fofinho, porque o acabamento fica muito mais natural e eu deposito só o necessário de produto. Não precisa fazer o baking, porque o baking ele vai deixar essa região muito carregada de pó e pode marcar linhas, né? Aí eu selo todo o restante da pele, deixo bem sequinha, porque as clientes não gostam da pele transferindo, é uma sensação muito desconfortável para elas. E mais uma vez eu gosto de aplicar o pó com o pincel, porque eu aplico só o necessário. Gente, cuidem com o excesso de pó na pele, porque vocês perdem todo o viço que tá super em alta, né? Aquela pele glow, viçosa. E eu espero que essa moda nunca vá embora, porque eu adoro esse tipo de pele. O mais legal é que quando a gente usa uma pele glow, a gente consegue fazer um olho mais carregadinho, por exemplo, que ainda assim fica uma maquiagem leve. Agora que a pele tá selada, vocês podem vir com um blush em pó. Eu estou usando esse aqui da Jolie Jolie, que é incrível. Ele tem um brilho, gente, que é sensacional. Podem comprar sem medo. E aí eu aplico nas maçãs do rosto. Se vocês tiverem dúvida de onde aplicar, pede pra cliente, pra modelo, dar aquele sorrisinho que a maçã do rosto ressalta. E aí fica muito mais fácil a aplicação. Estou usando essa paleta maravilhosa da MAC como iluminador. Eu misturo esses dois tons e apesar dela ser edição limitada, não tem mais para venda. Eu gosto muito dela porque ela tem um brilho mais espelhado, ela não tem partículas, então o acabamento fica muito mais elegante, fica bem cara de milionária mesmo. Apliquei nas maçãs, na pontinha do nariz, arco do cupido, queixo e centro da testa. E também eu gosto de aplicar já no arco das sobrancelhas. Paletinha da Tartelette. Estou usando o pincel 146 da Dye Makeup, que é o meu xodó. Opa, 143. Por ele ser um pincel de cerdas naturais, o acabamento fica muito mais bonito. Você não precisa ficar esfumando horrores. Parece que a sombra já se esfuma por si só, sabe? Ó, gente, eu aplico a sombra no côncavo, que é onde afunda o pincel. E vocês têm que pensar que a maquiagem ela tem que aparecer quando a cliente está com o olho aberto. Então, suba um pouquinho a sombra para a sobrancelha, mas não tanto a ponto da sombra encostar lá na sobrancelha. E sombra cintilante eu indico vocês aplicar com os dedos, porque o brilho fica muito mais intenso, mas a pálpebra tem que estar molhada de corretivo, tá? Senão não gruda. Agora eu tô aplicando um pigmento solto, esse é da Bitarra, a cor dele é Chic Mirror, e ele é incrível, eu recomendo vocês terem, porque é uma cor super coringa. E como eu me empolguei um pouquinho no brilho, eu apliquei o pigmento 310 na pálpebra móvel, só para dar aquele destaque e a maquiagem ficar super iluminada. E, gente, essa dica aqui é sensacional. Estou usando a paleta de contorno da Boca Rosa como sombra.
Então isso é muito legal, vocês podem pensar um pouquinho fora da caixa, não é porque o produto diz que é para tal coisa que você não pode usar para outra função, tá? Eu aplico só para dar uma escurecida, uma profundidade ali no final do olho dela. Com um pincel chanfrado, eu pego uma sombra marrom bem escura e bem pigmentada para fazer um delineado gatinho. Eu gosto sempre de puxar de um lado, puxar do outro, olhar o modelo de frente e aí eu vejo se está no ângulo certinho para daí sim dar continuidade. E eu vou dando batidinhas para essa sombra ficar bem pigmentada, já que a gente não está usando delineador em gel. Então a gente precisa fazer dessa forma. E ferrei no delineado, agora o que eu faço? Calma que tudo tem conserto. Pega o pincel língua de gato, um pouquinho de corretivo e vai usando ele como se fosse uma borrachinha. Aí sim eu vou terminando o delineado. Termino ali o cantinho interno para ficar tudo bem perfeito. E no outro olho, o mesmo processo. Cuide muito para fazer um delineado fininho, porque é mais fácil você engrossar depois do que tentar afinar um delineado que foi feito muito grosseiro. Então, para fazer delineado tem que ter calma, tem que ter tempo, não dá para fazer correndo. Agora vamos para a parte inferior dos olhos. Eu vou usar um lápis marrom. Eu adoro fazer a parte inferior dos olhos com marrom, eu acho que fica muito elegante. E já que o vestido da Rê, o cabelo, tudo tá bem romântico, eu pensei em fazer esse olho mais escuro embaixo, pensando em dar uma quebrada em todo esse romantismo, trazendo um pouquinho mais para a pegada sexy e clássica. Porque afinal, uma noiva é uma maquiagem muito especial, então você tem que pensar em cada detalhe. Mas chega de complicar as coisas, eu apliquei um pouquinho de uma sombra marrom aqui embaixo para dar uma esfumada, deixei não tão grosso nem tão fino, e observem que a sombra vai meio que sumindo conforme ela vai chegando no meio do olho, porque eu queria fazer esse degradê assim bem sutil. E um detalhe bem importante, que vai fazer bastante diferença no acabamento de vocês, é pensar que a maquiagem superior tem que se conectar com o esfumado inferior. Então, assim fica muito mais bonito. Cílios postiços da Dye Makeup, estou usando o The Wisp, que é um modelo super natural, super indico para noivas. E acabamento é tudo, então cuidem para o cílio encaixar muito bem no esfumado e não ficar sobrando. E muita máscara de cílios. Eu tô usando essa aqui da Ruby Rose. Ela é maravilhosa, só que ela não é a prova d'água, tá, gente? Então eu só uso nas minhas modelos mesmo. Nas minhas clientes, eu gosto de usar uma máscara da Maybelline, que é a Colossal, aquela amarelinha. Porque senão as modelos, coitadas, sofrem horrores pra tirar o rímel. Então vamos facilitar a vida das modelos e usar rímel que não é a prova d'água. Achei que alguns cílios ficaram meio grudadinhos, aí eu pego uma escovinha limpinha só pra dar uma desgrudada e ficar tudo perfeito. E fica aí a inspiração para as noivinhas ou para as maquiadoras que querem trabalhar com noivas. E me diz nos comentários o que você achou dessa produção e já se inscreve no canal para mais dicas de maquiagem.